Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição da semana, então já desejo para você um bom início de semana, uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos falar aqui de Vasco da Gama, atualizar todas as informações. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou, tivemos surpresas nessa rodada, né? O Vasco venceu ainda bem, deu ali um salto na tabela, a gente vai dar uma olhada nos resultados e também na classificação após a nona rodada. Amanhã tem Copa do Brasil, jogo decisivo do Vascão contra o Operário. Vamos falar também sobre Campeonato Brasileiro, que o Vasco no final de semana tem clássico contra o Fluminense, enfim, bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começo esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar as parcelas, o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, que eles resolvem tudo para você sem burocracia. O link está aqui na descrição desse vídeo, você clica, é direcionado ao atendimento da Mais Ágil, e lá vão te atender muito bem e sanar todas as suas dúvidas, beleza? Mais Ágil, parceiro aqui do canal. Se você trabalhou de carteira assinada, tem uma grana lá presa no saque do seu FGTS, a Mais Ágil adianta, faz esse serviço para você. Tamo junto? Mais Ágil, parceiro aqui do nosso canal. Bom, meus queridos, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, porque a rodada 9 terminou ontem, né? O Vasco jogou no sábado e venceu. A rodada 9 terminou ontem, o campeonato tem o Palmeiras como líder e o Vasco subiu ali para a 13ª colocação, né, do Campeonato Brasileiro. O Vasco que estava ali na parte de baixo, né, flertando com zona do rebaixamento. O Vasco agora dá um salto importante. Vamos dar uma olhada, né, nos jogos dessa rodada 9, os resultados e também a classificação. Tivemos o Ceará vencendo o Sport por 2-0, o Vasco vencendo o Fortaleza por 3-0, o São Paulo vencendo o Grêmio por 2-1, o Corinthians vencendo o Santos por 1-0, o Bahia vencendo o Clássico contra o Vitória por 2-1, tivemos lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Fluminense, nosso próximo adversário, empatando com o Juventude por 1-1, no Maracanã, Flamengo e Botafogo não saíram do zero, o Palmeiras fora de casa venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro também não saíram do zero. E no Beira-Rio, o jogo que fechou a rodada, o Internacional apenas empatou com o Mirassol por 1-1. Mirassol, que era dado por todos aí como um time que ia bater e descer de volta, tá dando trabalho aí nessa Série A. Já tem alguns pontos importantes na equipe do Mirassol. A classificação do Brasileirão está da seguinte forma: o Palmeiras é o líder, tem 22 pontos. O segundo colocado é o Flamengo com 18. Em terceiro, o Cruzeiro tem 17. Fechando o G4, o Bragantino também tem 17. O Ceará, surpresa, quinto colocado, tem 15 pontos, junto com o Bahia, que também tem 15. O Fluminense, nosso próximo adversário, é o sétimo, tem 14 pontos. Em oitavo vem o Corinthians com 13. Em nono, o Atlético Mineiro com 13. Em décimo, o Botafogo com 12. O São Paulo é o 11º também com 12. O Mirassol é o 12º, tem 11 pontos. O Vasco aparece na 13ª colocação com 10, seguido por Fortaleza, que também tem 10, e Internacional também com 10 pontos. Em 16º, o primeiro clube fora da zona do rebaixamento é o Vitória com 9. O Grêmio é o 17º, também tem 9 pontos. O Juventude é o 18º com 8, o Santos é o vice-lanterna com apenas 5 pontos, e segurando a lanterninha isolado na última colocação está o Sport Recife com apenas 2 pontos em 9 jogos,
nenhuma vitória conquistada. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro de momento. E na próxima rodada, o Vasco vai encarar a equipe do Fluminense no Maracanã. O jogo vai acontecer no sábado, 6h30 da noite. E o Fluminense terá alguns desfalques importantes, tá? Olha, Canóbio, Bernal, Lima, Cano e Nonato. 5 desfalques, tá? 5 desfalques tem a equipe do Fluminense para esse jogo contra o Vasco da Gama. O Fluminense ainda correu o risco também de ficar sem Samuel Xavier, que foi expulso, mas o VAR tirou, né, a expulsão do Samuel Xavier. Senão o Fluminense teria aí 6 desfalques, né, contra a equipe do Vasco, mas o Fluminense terá 5 desfalques para esse jogo aí contra o Gigante da Colina. Antes de enfrentar o Vasco, o Fluminense encara a equipe do Aparecidense de Goiás no Mané Garrincha. O jogo vai acontecer na quarta-feira, 7h30 da noite. Então o Fluminense faz uma viagem e joga na quarta-feira. O Vasco terá um dia mais de descanso, porque o Vasco joga na terça-feira e não vai fazer viagem, né? O Vasco joga terça-feira contra o Operário em São Januário. Para essa partida contra o Operário, o Vasco precisa de uma vitória simples para poder avançar de fase, já que o primeiro jogo terminou empatado. Qualquer empate leva a decisão para as penalidades máximas, mas o Vasco tem que fazer a sua obrigação e vencer em São Januário. Bom, vamos falar agora aqui sobre 3 jogadores que devem deixar o Vasco da Gama aí em breve, né? Primeiro começo falando de Dimitri Payet, o companheiro do Canelas do canal A Hora do Vasco, trouxe a informação que Dimitri Payet já avisou ao locador de sua casa que vai entregar o imóvel. Com o contrato se encerrando em julho, o francês caminha para seus últimos jogos vestindo a camisa do Vasco da Gama. Durante a apuração, uma fonte, né, garantiu a reportagem que é muito improvável que Dimitri Payet fique no Vasco da Gama, apesar do Diniz ter dito aí que deve utilizar o jogador nesses próximos jogos. Ele já deve ser relacionado contra o Operário e talvez seja até titular no jogo contra o Fluminense, já que Felipe Coutinho está suspenso por conta da expulsão contra a equipe do Fortaleza. Outro jogador que também deve deixar o Vasco na janela de transferências é Jean David. Jean David desperta interesse do futebol mexicano e também do futebol chileno, apuração dos companheiros do NT Vascaínos. O Tijuana e o Querétaro do México estão observando o Jean David, que fez muito sucesso no futebol mexicano antes de vir para o Vasco da Gama. E além dessas 2 equipes mexicanas, o Colo-Colo do Chile também tem o interesse no jogador, né? Mas a ida para o Chile é um pouquinho mais complicada, porque o futebol chileno não tem tanto dinheiro assim, né, para investir. E outro jogador que também pode deixar o Vasco é Jair. Jair não foi relacionado exatamente porque já tem 6 jogos pelo Vasco no Brasileirão, e se entrar em mais uma partida, 7 jogos, não pode ser negociado com nenhuma equipe de Série A. Então o próprio Diniz, né, disse que foi por esse motivo que o Jair não foi relacionado. Mas o staff do Jair afirma que até o momento não tem nenhuma proposta pelo jogador. Vamos aguardar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!